Claro que eu canto! Irritou-se. E a carioca prosseguiu divertindo-se na zona de risco. Mas meu tom é mais baixo do que o seu. Será que o tom original vai dar para você? Aos ouvidos de Elis, aquilo era um insulto. Eu canto em qualquer tom, meu bem. Qual você quer? No final, Eu Só Queria Ser saiu no tom original com um belo dueto de duas grandes vozes. Maricene Costa já tinha credenciais respeitáveis entre os bossa novistas. Chamada assim por J. Silvestre, o antigo apresentador da Tupi que não via futuro em seu Maria Inês Ceni Costa de batismo pela confusão que poderia criar com a cantora de baião Marinês, Maricene caiu nas graças de Maneco assim que foi convidada para uma temporada de shows nos Estados Unidos, feito considerável de um número restrito de cantoras da época como Astrude Gilberto e Wanda Sá. Ao chegar para a costumeira reunião que antecedia os ensaios no Teatro Record, Maricene sentiu um veneno escorrer em suas costas assim que ouviu o timbre de Elis falando alto com Maneco, provavelmente para que ela escutasse. Até cantora da noite agora vem fazer o fino! Maricene virou-se para Elis subindo a serra. Cantora da noite brasileira e paulista que vai cantar nos Estados Unidos. O contragolpe desconcertou Elis e a deixou sem revide. Maricene mostrou então uma bem-vinda à Ave Maria do compositor francês Charles Gounod em formato de bossa nova. Naquela fogueira de vaidades, rezar um pouco não era má ideia. Nana Caymmi havia acabado de chegar da Venezuela, onde morou por 5 anos, quando recebeu o convite da produção para cantar no Fino em uma noite que tinha tudo para ser sua. Aos 4 meses de gravidez, esperando João Gilberto, seu terceiro filho com o médico Gilberto José Aponte Paoli, a herdeira de Dorival Caymmi cantaria ao lado de outro João Gilberto, o original, a quem Nana declarava todo o seu amor, batizando seu primeiro herdeiro homem com o nome composto e quase exclusivo do baiano de Juazeiro. Até ali, Nana era pequena. Aos que não a ouviram cantar acalanto em um disco do pai de 1960, certamente só a conheciam de sobrenome. Ainda que fosse assim, Caymmi era o sobrenome, um patrimônio a se estender tapete vermelho, desde O Que é que a Baiana Tem, gravada por Carmen Miranda em 1939. Se estar ao lado de João Gilberto era um sonho a ser vivido mesmo na boate da esquina, imagine fazê-lo no palco da Record, a casa dos músicos naqueles anos 1960. Ao lado de Elis Regina, então, que Nana respeitava como uma das grandes vozes da década, a euforia aumentava. Nana seguiu para São Paulo de avião, chegou e foi direto para um hotel reservado pela produção no centro da cidade. Como faziam todos os convidados, apareceu cedo na Rua da Consolação para se reunir com Elis e a direção do programa, pronta para receber as coordenadas. Assim que chegou ao teatro, sentiu que as coisas poderiam não seguir exatamente o roteiro que imaginou em suas madrugadas de insônia. Uma das primeiras cenas que viu foi Elis travando uma conversa reservada e cheia de gestos nervosos com o empresário Marcos Lázaro. Algo lhe dizia que o tema era ela mesma. Minutos depois, Lázaro se aproximou com uma expressão séria e desajustada. Infelizmente, não vai dar para você cantar hoje. O programa já está completo. Nana
nunca entendeu o que de fato a fez ser dispensada do fino ou bloqueada, como diria. Durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro, sem chão que a segurasse, tentava desfazer sem sucesso os nós daquele emaranhado de sentimentos. Como uma emissora de TV a tirava grávida de sua cidade, pagava-lhe as passagens de avião e a colocava em um hotel caro para dizer que não precisava mais de sua voz no momento da gravação. No ano seguinte, 1966, Nana voltou a ver Elis nos bastidores do primeiro Festival Internacional da Canção Popular, produzido pela TV Rio no palco do Maracanãzinho. Nana defendia Saveiros, uma parceria do irmão Dori com o novato compositor Nelson Motta, e Elis, que vinha de uma amarga passagem pelo segundo festival da MPB da Record naquele mesmo ano, quando conseguiu apenas o 5º lugar para ensaio geral de Gil e nenhuma classificação para o jogo de roda de Edu Lobo e Rui Guerra, tentava voltar ao topo com um Canto Triste de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Os jurados consideraram Nana a maior voz da temporada e a anunciaram vencedora, sendo seguida por Tuca, defendendo O Cavaleiro de sua autoria com Geraldo Vandré, e Maísa, com Dia das Rosas, de Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo. A plateia, que torcia em ruidosa maioria pela marcha Rancho Rancho de Maísa, e a própria Elis, amarga por não ter aparecido entre os 3 primeiros, levaram um susto com o resultado. A vaia tomou o Maracanãzinho e Elis não escondeu o desapontamento. Meses depois, a Record contrataria a Nana para ser mais uma de suas vozes a aparecer nos programas da emissora. Ainda que funcionárias do mesmo patrão, Nana e Elis jamais voltaram a se falar. Maísa, que não era Nana, não deixaria Elis atravessada na garganta nem por um minuto. Depois de um começo de amizade relativamente diplomático, com direito à troca de elogios e uma visita da cantora ao fino da bossa, as conquistas profissionais da gaúcha não lhe caíam bem. Antes de serem rivais, as duas se cruzaram nos corredores da Record. Maísa encurralou Elis, desafiadora. Fiquei sabendo que você me imita. Imita minha voz que eu quero ver. Era verdade. Elis sabia reproduzir os trejeitos vocais, não só de Maísa, mas também de Ângela Maria e Isaurinha Garcia. Tudo com reverência. Maísa ouviu a imitação e saiu sorrindo. Com o tempo, seus grandes olhos passaram a ver a gaúcha como uma mulher mau caráter, capaz até de sabotar sua bebida para levá-la à lona. Sem provas, foi justamente esta a acusação que usou para explicar sua derrota naquele Festival Internacional da Canção. Elis a teria dopado. A noite seguiu do Maracanãzinho para a boate 706 no Leblon, com um clima de festa entre jurados e concorrentes apenas na superfície. Maísa e Elis, já calibradas no uísque servido nos bastidores do ginásio, sentaram-se frente a frente, um descuido quase fatal. Maísa disparou primeiro, sem preliminar. Sua gauchinha de merda! E Elis respondeu: Cala a boca, sua pinguça! Menescal, sentado perto das duas, sentiu que a prosa não seria das mais edificantes e levantou-se para ir embora em sinal de protesto. Ao passar por trás de Maísa, percebeu uma garrafa de uísque raspando sua cabeça. Maísa estava prestes a arremessá-la em Elis.
Com um reflexo de goleiro, segurou a garrafa antes que ela alçasse voo. A mão de Maísa foi, a garrafa ficou. E os palavrões entre as duas cantoras continuaram por mais algum tempo. De todos que andavam nos bastidores da Record, ninguém conhecia mais a fúria de Elis Regina do que Maria das Graças Oliveira Ralo, uma mineira de Juiz de Fora, filha de um motorista de ônibus e de uma dona de casa recém-chegada a São Paulo para tentar a vitória nos palcos. Indicada pelo amigo trompetista da Orquestra da Record, Valdir de Barros, a jovem via em Elis um canto moderno, vigoroso e, em seu programa, a chance de ser cantora profissional. Em pouco tempo, Maria das Graças mudaria o nome para Cláudia. O drama de Cláudia começou no dia de sua pretensa glória. A voz da mineira era algo de estarrecer. Tudo que há em mim só quer sentir saudade e já nem sei o que vai ser de mim. Tudo me diz que amar será meu fim. Que desespero traz o amor. Eu nem sabia o que era o amor. Agora eu sei porque não sou feliz. Ao soltá-la no teste com o maestro da orquestra da Record, Ciro Pereira, cantando Canção do Amor Demais, fez pararem para assisti-la de uma só vez Maísa e Elisete Cardoso, que ensaiavam no mesmo teatro para um outro programa. Quando terminou, alguns músicos da orquestra e as duas cantoras bateram palmas. Sua apresentação de estreia no Fino foi arrebatadora. Os jornais do dia seguinte elogiaram. Cláudia, uma das vozes mais lindas dos últimos 15 anos, publicou o Última Hora. O Jornal do Brasil foi atrás. Cláudia, uma moça de 18 anos, paulista, segundo os entendidos, está prometendo ser, dentro de pouco tempo, uma das melhores cantoras brasileiras. A Record a contratou para o programa e Marcos Lázaro, o mesmo empresário de Elis, passou a representá-la. Um novo fenômeno era desenhado até que Ronaldo Boscoli a abordou com uma proposta ousada. Fazer um show no Beco das Garrafas, que teria a direção assinada por Miele e Boscoli, chamado Quem Tem Medo de Elis Regina? Um equívoco que se provaria fatal. A ideia era criar contraponto, polarizar os personagens, faturar em cima de uma rivalidade que, se não existisse de fato, existiria à força. Cláudia não aceitou e argumentou com o produtor, pressentindo o pior. Olha, Ronaldo, é perigoso. Sou uma cantora em início de carreira. Se eu fizer isso, as portas podem se fechar. A dupla de produtores entendeu e mudou o nome do espetáculo para Cláudia Não Se Aprende na Escola. Mas já era tarde demais. Ainda que nenhuma sessão do espetáculo tenha sido feita com o nome anterior, a notícia da intenção do show chegou ao Teatro Record e aos ouvidos de Elis. Ao receber Cláudia para sua próxima participação no Fino, Elis começou um ritual de desonras com requintes de crueldade
diante da plateia e das câmeras ligadas. Agora eu quero apresentar a vocês uma menina que começou a carreira aqui no meu programa. O nome dela é Maria das Graças e ela quer agora fazer um show no Rio de Janeiro chamado Quem Tem Medo de Elis Regina? Disse Elis. Cláudia foi vaiada por 5 minutos. Ao responder às perguntas agressivas de Elis, segurava o choro. Quer dizer que você vai fazer um show com esse nome no Rio de Janeiro? Cláudia rebatia. Eu fui chamada para fazer esse show, mas não fiz. E por que não fez? Pressionava Elis. Eu acho que não precisaria fazer um show assim. Ainda sob trovoadas, Cláudia teve forças para cantar a oportuna letra de Chora Céu. O público seguiu em vaias até surgirem os primeiros aplausos, mas as maiores pedras seriam arremessadas no dia seguinte. Aquilo tudo que a mãe de Cláudia lhe dizia, que esse negócio de ser cantora não era coisa que valia, começou a fazer sentido. A imprensa a triturou. Não era exatamente o que Ronaldo queria, mas uma polarização movida a paixões estava criada. Medíocre e aproveitadora foram os termos mais publicados usados contra ela. E histórias do tipo: Cláudia bateu em Elis Regina no ar, ou Cláudia empurrou Elis Regina no fosso, começaram a ser criadas. O efeito foi imediato. Cláudia, a vilã oportunista, fez o show com Miele Boscoli no Beco das Garrafas, já pálido. Sua próxima produção seria uma temporada chamada Qual é o Tom, Mr. Jobim? No Teatro de Bolso, no Leblon. Ali, ela ficaria por 3 meses cantando para ninguém. Eram as mesas, os garçons, Cláudia e o dono da boate, Aurimar Rocha. Sem público, a cantora pedia para ser liberada. Mesmo na pele de cachorro morto, Cláudia não queria levar mais chutes e, para não criar inimizades com Aurimar, ficou até o fim da temporada, vivendo no Rio em condições precárias. Quando a fome chegava, tomava água e ia à praia secar-se no sol para distrair o estômago. Uma técnica que, não sabia porquê, sentia funcionar. Assim que a poeira baixou, voltou a se inscrever em festivais de música e a se destacar em muitos deles. Viajou para o México, Grécia, Japão, Espanha e Venezuela, de onde trouxe prêmios. Em 1969, com Razão de Paz para Não Cantar, de Alésio de Barros, e do futuro maestro de Roberto Carlos, Eduardo Lages, venceu o primeiro Festival Fluminense da Canção. Aquela noite, em O Fino da Bossa, no entanto, deixaria a ferida exposta a Cláudia, também por sua dificuldade em superá-la, jamais conquistaria uma carreira maior. Elis despejava sua fúria no mundo quando sentia a sombra da injustiça se aproximar das pessoas que gostava. Era quando seus atos e palavras poderiam transbordar as barreiras do bom senso. Um de seus amigos músicos à época se chamava Rubens Antônio da Silva, que toda a Record conhecia como Caçulinha. À frente de um grupo regional pelo qual Elis adorava ser acompanhada no fino, Caçula foi surpreendido por Elis em um dia de ensaio. Diz aí, Caçula, quanto é que você ganha aqui no programa?
500 cruzeiros. Só isso? Então vamos agora mesmo pedir um aumento. Elis subiu as escadas, puxando o tecladista pelo braço até chegarem à sala do diretor Paulinho Machado de Carvalho. Paulinho, é o seguinte, o caçulinha está ganhando muito mal. O senhor tem de ver um aumento para ele e para todos os músicos do programa. Caçulinha queria evaporar. Se o senhor não der um aumento, ele vai embora, disse Elis, decidida a resolver o problema à revelia das emoções do próprio caçula. O tiro de Elis ricocheteou na armadura de Paulinho, reforçada contra pedidos de revisão salarial, e voltou no peito do protegido da tiradora. Ora, então que saia, respondeu o diretor a queima-roupa. Eu não quero sair, não, interferiu Caçula em pânico. Por influência ou não de Elis, os músicos receberiam um reajuste algum tempo depois da conversa. Mas, naquele dia, Caçula deu uma bronca na amiga. Você precisava dizer uma coisa dessas? Outro por quem Elis comprava brigas era Chiquinho de Moraes. Diante de uma orquestra da qual não era titular, Chico havia se atrasado alguns minutos para um ensaio. Um trombonista de mau humor não gostou do atraso e levantou a voz. Isso são horas de chegar, maestro? Antes de qualquer reação do próprio Chico, Elis esticou o braço com o dedo apontado para o músico. E você? Está pensando que é quem? Coloque-se no seu lugar. Você aqui é só o trombonista e nem é dos melhores. Haveria um preço a ser pago por todos que estavam à frente de um programa festejado e aguardado pelas famílias que possuíam aparelhos de TV em casa. O sucesso mandava o boleto. Anos mais tarde, a própria Elis desabafaria em um programa de TV. Eu era uma líder geniosa, temperamental e que dizia o que queria mesmo. O fino da bossa foi tudo de bom e tudo de ruim que se pode passar na vida de uma pessoa. A relação entre Elis e Zimbo Trio era de parceria e irmandade e, por parte de Elis, também possessão. O Zimbo era o seu grupo, uma percepção que começava a crescer na imprensa. Reunir no mesmo disco Elis Regina e Zimbo Trio fez a certeza de seu êxito, pois temos hoje um LP já na praça com a cantora que tomou conta dos teenagers com o melhor conjunto da nossa música popular. Cravou a sessão de lançamentos do jornal O Estado de São Paulo em novembro de 1965 sobre o resultado de O Fino do Fino, o único disco a juntar a cantora e o trio. Sendo assim, era só a ela quem o grupo deveria acompanhar. Sua relação com aqueles jovens virtuosos se deu de forma imediata e suas afinidades haviam sido testadas em uma viagem internacional ao Peru, a primeira de Elis. Convidado pela embaixada daquele país, o Zimbo foi informado de que poderia levar uma cantora e indicou a parceira. Elis só falava em música durante as viagens de avião, no hotel, nos cafés da manhã. Hamilton passou a andar com folhas de partituras no bolso para anotar as ideias de Elis que poderiam surgir a qualquer momento. Em um dos trajetos, ela cantou uma linha melódica em 7/4, um tempo quebrado demais para a cabeça de alguém que nem partitura sabia ler. Hamilton sacou que aquela cabeça não funcionava como a de um canário. Quando iam para o pau, no calor dos palcos, queriam engolir o mundo com uma alegria incontrolável por estarem fazendo música.
e intimamente sabiam que faziam isso melhor que todos, uma autoconfiança que os levava às alturas. Elis, o quarto instrumentista do grupo, tinha uma interação premonitória com o piano, o baixo e a bateria de Rubinho, com quem se entendia até nas frases mais tortas. Os incômodos surgiram quando o Zimbo passou a ser visto como um grupo de acompanhamento, algo que, em essência, nunca foi. Quando a gaúcha chegou, a banda já tinha disco lançado, era diplomada em improvisos nas madrugadas da Baiuca, a mais importante boate de São Paulo, no início da década de 1960. E fazia show com um repertório instrumental vibrante, mesmo quando tocava temas de bossa nova. Virava assim uma chave importante, implodindo a timidez do banquinho e violão com uma massa instrumental grande e vigorosa. O Brasil descobria rapidamente e o mundo os reconhecia aos poucos. Bossa no Paramount, seu terceiro disco, teve cotação máxima na revista americana especializada em jazz Downbeat. Com 3 anos de formação, a banda levaria 3 prêmios Roquete Pinto. À sombra de Elis, os músicos temiam virar apenas sombras. E eles passaram a temer essa ideia. Jair Rodrigues de Oliveira também não estava ali a passeio. Sujeito mais boa praça não havia naqueles tempos. O menino interiorano de Garapava, cidade em que nasceu 27 anos antes de conhecer Elis, seu pai, desde que era criança de colo, frequentava as missas de domingo sempre com segundas intenções. O que o padre dizia importava bem menos do que a beleza que sentia sair das vozes do coral, até que a mãe, Dona Conceição, lhe puxava a orelha e o fazia olhar para o sacerdote. Assim que Conceição o viu cantar pela primeira vez, afirmou, olhando em seus olhos: "Meu filho, acho que você vai dar para um grande cantor." Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui mas um dia me morrer, não vamos amigos de quem comigo e qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Anos depois, ao ver a mãe na plateia de um show que fazia em São Paulo, não resistiu em responder: "Tá vendo, mãe? Virei cantor sem precisar dar para ninguém." Mesmo com sucessos em sua carreira solo, Jair parecia a prova das contaminações ególatras de seu meio. Sua voz, como a de Elis, era para fora, potente, sem resquícios da postura cool bossa novista. Mas Jair nunca apenas cantava. Certa vez, viu uma senhora dormindo em seu show. Foi até lá e desferiu um tapa na cadeira em que ela estava, que quase a infartou. Olhava a plateia nos olhos e era capaz de plantar bananeira se sentisse vontade. Sua proximidade com Elis ficou provada de largada
no espetáculo do Paramount como Previra Dea, mulher de Walter Silva. Ouvir dialogarem em Diz que Fui Por Aí, no pupurri que abria o show, era como espionar a noite de dois amantes. Viviam e morriam rasgando a alma de felicidade diante de 2.000 pessoas. Uma força que levaria muitos a acreditar que tinham um caso fora dos palcos, o que nunca ocorreu. Não era com Jair que Elis mais se abria, mas era com ele que ela sorria e muito, mesmo quando o tempo ameaçava fechar. Em uma viagem que fizeram com o Zimbo Trio a Portugal, Jair se aborreceu quando Elis saiu do tom em uma brincadeira. Fica na tua aí, negão, que os portugueses não gostam de preto, não. Jair fechou a cara. Nunca havia passado constrangimento por causa da cor de sua pele. O baterista Rubinho percebeu o bico e tentou desfazê-lo na diplomacia, usando o apelido do amigo. Que cara é essa, cachorrão? Jair desabafou e Rubinho foi comprar as dores. Pô, Elis, que história é essa de falar esse negócio pro Jair? Elis sustentou. Jair, os portugueses não gostam de preto não, rapaz. Preferem 1000 vezes uma pretinha. Uma gargalhada de Jair mandou o bico pro espaço. O único episódio em que de fato estiveram por um triz do rompimento se deu no Teatro Record. Antes do início do fino, Elis ensaiava um número difícil com o Zimbo quando Jair abriu a porta e se deparou com um grupo de fãs assistindo ao ensaio. Ao verem o cantor, fizeram toda a farra que podiam. Elis explodiu olhando para Jair. Ô, rapaz! Você não está vendo que eu estou ensaiando? Que falta de educação é essa? O teatro viu Jair virar uma miniatura. Assim que teve a primeira chance, depois do ensaio, Cachorrão subiu a serra com a parceira. Olha aqui, Elis. Se você falar assim comigo de novo, eu juro que lhe meto a mão no pé da orelha. Elis e Jair saíram chateados e assim ficaram por um tempo. Mas, no mesmo dia, trocaram declarações de amor e refizeram a amizade. As vendagens provavam também que era ao lado de Jair que Elis funcionava bem em estúdio. Ao mesmo tempo em que já tinha em mãos Samba Eu Canto Assim, pronto para ser lançado, a Philips procurou Walter Silva assim que soube que o produtor havia gravado o memorável encontro do Teatro Paramount. Quanto você quer por isso? Quis saber a companhia. Walter ficou sem ação. Mas se vende isso? Resolveu então jogar alto na primeira chance que teve de ganhar um dinheiro com o fenômeno que fez nascer. Quero 1,5 milhão de cruzeiros. Sem contestar, a gravadora liberou a verba, desde que Walter jamais reclamasse um tostão pelos royalties. Negócio fechado. 2 na Bossa, com Elis, Jair e Jongo Trio, vendeu uma quantidade de discos absurda para os parâmetros da época, fora da curva que se via na indústria fonográfica desde que essa começara a se constituir como tal. Uma cifra começou a surgir, provavelmente contaminada pela comoção. Aquele seria o primeiro LP a vender 1 milhão de cópias no Brasil. Um exagero que seria corrigido por Elis anos depois. O número certo, segundo a cantora, era de 120 mil cópias.
o que não deixava de ser uma proeza para os padrões vigentes. Em 1979, o baixista Sabá do Jongo Trio daria uma entrevista ao programa de Zusa Homem de Melo da Rádio Jovem Pan, dizendo que o show era para ter sido batizado Três na Bossa, mas que havia sido mudado por outros interesses. Walter jamais teve Três na Bossa como uma possibilidade. Outra acusação de Sabá, também pelos jornais, seria de que o produtor não havia pago o cachê do trio. Walter, furioso, enviou para os mesmos jornais o recibo de pagamento ao grupo no valor de 450 mil cruzeiros. E um terceiro equívoco doloroso para o casal Walter e Déia seria a afirmação de que o espetáculo era fruto do improviso. O produtor já havia traçado o repertório que seria colocado em ação nos ensaios que antecederam os shows. A falha, esta sim, havia sido não colocar o nome Jongo Trio na capa dos primeiros discos. Caçado o disco de Elis Regina. Foi com este título que o Diário Carioca, de 21 de agosto de 1965, apresentou uma matéria sobre uma busca menos glamurosa ao LP da dupla. Quem queria colocar as mãos em Dois na Bossa, segundo a reportagem, eram 3 oficiais de justiça, a mando do juiz João Bosco Cavalcante Lana, da 13ª Vara Civil. O problema estava nos créditos de Samba de Negro, de Roberto Correia e Silvio Gomes Pereira, que na primeira prensagem apareceu como Subi Lá no Morro, de Nilo Queiroz. O LP, apesar de muito procurado, não está sendo encontrado nas casas vendedoras que, sabedoras da medida judicial, estão o escondendo com receio de que cada admirador de Elis seja um oficial de justiça. Dizia a reportagem. Um exagero que misturava 2 fatos em um e revelava um sintoma de rejeição. O problema com o nome do samba e de seus autores foi resolvido nas edições seguintes. Mas o sumiço do LP das lojas era em virtude da grande vendagem e da falta de preparo da gravadora para reabastecer os lojistas. A imprensa carioca, ou parte dela, não perdoava o fato de Elis ter trocado o Rio por São Paulo. Uma última lasca ainda seria tirada por Walter Silva. Ao saber que uma edição estava prevista para ser lançada na Argentina, o produtor contestou, dizendo que o acordo que fizeram previa apenas o lançamento no Brasil. A gravadora pagou outro 1,5 milhão de cruzeiros e não se falou mais no assunto. Depois do sucesso, a Philips tentaria repetir a marca em 1966, com Elis e Jair acompanhados pelo quinteto do pianista Luiz Loy em algumas canções e pelo grupo Bossa Jazz Trio, que tinha ao piano Hamilton Godoy, irmão de Hamilton e Adilson, em outras. Era o Dois na Bossa número 2, sem grandes vendagens, apesar do natural impulso do programa. Uma nova tentativa seria feita no mesmo Teatro Paramount em 67, com a dupla à frente da Orquestra da Record, para Dois na Bossa número 3. Por pertencer a outra gravadora, a RGE, o Zimbo Trio estava impedido de participar das gravações com Elis e Jair, que eram da Philips. Mais uma vez, o que saía da intimidade pública entre os 2 cantores era um álbum de samba-canção e de enredo com um longo popurrí em homenagem à Mangueira, esquentado pelas manifestações da plateia, mantidas propositalmente pelo técnico de som Zusa Homem de Melo. Antes do show que seria feito para a gravação do terceiro Dois na Bossa, quando se preparava para passar a música Cruz de Cinza, Cruz de Sal, de Walter Santos e Teresa Souza,
Elis não se conteve ao ver pelo teatro o jovem gordinho de cabelos encaracolados que conhecia da TV e das cidades em que se encontravam quando suas agendas coincidiam. Ô, Jô Soares, está com o bongô aí? Jô respondeu. Claro, Elis, por quê? Pega lá e vem tocar essa aqui com a gente, pediu. Com um fraseado rítmico ágil desde a introdução, o amigo Jô, que fazia Elis gargalhar imitando um sotaque gaúcho arrastado sempre que os dois se cruzavam, acabou participando da gravação como convidado especial, mesmo não tendo seu nome creditado no encarte do LP. O disco trazia reforços no repertório como Marcha de Quarta-feira de Cinzas, de Lira e Vinícius, e um segundo popurrí chamado Romântico, com Minha Namorada, Eu Sei Que Vou Te Amar, A Volta e Primavera. Apesar de mostrar o sólido caminho que haviam encontrado, a sensação do primeiro LP da série não seria retomada. O enfraquecimento de um programa líder de audiência, com uma fórmula que lotava teatro da Record e grudava seus telespectadores no sofá, se intensificou em meados de seu segundo ano de vida, em 1966, quando o fino da bossa foi afinando até virar só o fino. A festa, regada a uma música de espécie rara, esfriava por interesses que já não eram mais apenas artísticos. Horácio Berlink sentiu a crise na audiência bater um projeto que parecia não ter mais de onde tirar dinheiro. Do alto da intransigência de seus 19 anos de idade, foi a Paulinho Machado de Carvalho de decisão tomada. Paulinho, vou sair do programa. E o nome não vai ficar, não. O diretor nem discutiu. Tudo bem, ficamos só com o fino. Mal sabiam que a marca ao fino da bossa, apesar de criada pela turma de Berlink, jamais fora registrada por ninguém. O que valia ali era apenas o acordo verbal. Outro desgaste começava a ficar evidente entre Elis e Zimbo sempre que alguma cantora pedia para ser acompanhada pelo grupo. Elisete Cardoso, que a Record chamara para fazer par com Ciro Monteiro na liderança do programa Boa Saudade, pensado para um público mais velho, pediu em contrato que queria o Zimbo a seu lado. Elis se enfureceu e foi sem sucesso manifestar o descontentamento na direção, já que o grupo passou a acompanhar também a dama da música brasileira. Fugindo da condição de músicos de apoio de Elis, o trio, por sua vez, desenvolvia coceira alérgica às crises de ciúme da cantora. Aquilo não poderia continuar. As aparências já poderiam enganar até mesmo os fãs dos invencíveis Elis e Jair, a dupla de sambas dinâmicos e a química poderosa. Apesar de falar pelos corredores de seu desconforto com a escalação de algumas cantoras de grande potencial, não consta que Elis tenha pedido ao diretor Manuel Carlos o sumiço definitivo de alguma concorrente. No entanto, um dia, Elis entrou na sala de Maneco com uma solicitação delicada. Queria que Jair Rodrigues fosse demitido. Aos olhos da gaúcha, o parceiro era incontrolável e suas estripulias já haviam passado dos limites. Não dava para apresentar um programa ao lado de alguém dando piruetas e plantando bananeiras. Pô, já falei com ele que não dá para ser assim, então é melhor tirar, disse a Manuel Carlos. O diretor percebeu que se tratava de uma explosão com grandes chances de desaparecer na mesma velocidade com que surgira e resolveu apostar no tempo. Falou sutilmente com Jair, pedindo que maneirasse, e manteve a dupla em ação para não enfraquecer mais o programa. Maneco estava certo.
Elis não voltou a falar no assunto. A própria Record também deu uma força para que o Fino entrasse na UTI antes da hora. Desde a estreia do programa, quando percebeu que o pote tinha mel, passou a espremê-lo por cada gota, caindo nas tentações dos anunciantes e cometendo o pecado de não saber a hora de parar de aumentar o faturamento. Mesmo com o alto índice de televisores ligados no programa, Paulinho Machado de Carvalho queria mais, fazendo aquilo que estava formatado para ter uma hora de duração ser esticado para beirar as 4 em alguns programas. Elis cantava 15 músicas, fora os convidados. O doce começou a enjoar e o público passou a girar o botão em busca das novelas da TV Tupi e da Excelsior. Quando veio o início de 1966, Elis, com 8 discos lançados, shows pelo país todo e um programa semanal nas costas, pediu 2 meses de férias e a Record aceitou. Um equívoco ao quadrado que faria o Fino respirar apenas com a ajuda de aparelhos. Sem perceber qualquer risco ou fingindo que eles não existiam, Elis fazia um balanço vitorioso de 1965 à revista Fatos e Fotos. Foi o melhor ano da minha vida. Planejava uma viagem à Europa para desligar-se do mundo. Iria a Portugal, Espanha, Itália, França. Se os dólares permitissem, esticaria ainda à Grécia para medir tijolo por tijolo do Partenon com uma fita métrica. Quero saber se é tudo mesmo aquilo que a gente estuda na escola. Sobre as pessoas que haviam contribuído para suas conquistas, falava de Jair Rodrigues. Moço, menino, motivo só de alegria, palavra certa no momento preciso, piada no momento de tensão. Chamava Manuel Carlos de gordo maneco e sobre si mesma fazia uma de suas primeiras reflexões públicas mais profundas. Elis Regina é uma menina velha, consequência única e exclusiva do mundo em que vive. E para que vocês melhor me conheçam e não façam ideias falsas a meu respeito, aí vai mais. Elis Regina Carvalho Costa tem 20 anos e é completamente diferente da Elis Regina, a cantora. Mulher de pelo menos 40 anos bem vividos. Quem conhece uma, não conhece a outra. A Elis Regina é obrigada a conviver com todo mundo, a ter determinado tipo de vida, a gostar de determinadas coisas que não agradam a Elis Regina Carvalho Costa. E por isso, procuro isolar uma da outra. Com toda essa autonomia, seria difícil dizer a Elis que sua primeira grande viagem pelo mundo poderia se voltar contra a sua carreira. Não era o momento para tirar de cena um rosto com o qual o telespectador havia se habituado, sobretudo diante de uma ameaça que chegava do Rio de Janeiro em Cadillacs vermelhos que não andavam a menos de 120 km por hora. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante, mora. Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac bip bip?
quero consertar meu Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque. Quero buzinar o Calhambeque. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, buzinei assim o Calhambeque. E logo uma garota fez sinal para eu parar. No meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque, o broto quis andar no Calhambeque. Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do caramba fui gostando. O Calhambeque, quero conservar o Calhambeque. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado em canto. Mas o meu coração, na hora exata de trocar, Calhambeque, meu coração ficou com Calhambeque. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo, mas é tudo por causa do Calhambeque, mora.